Quem você pensa que é para criticar Lionel Messi? Eu queria fazer um vídeo sobre essa Argentina que terminou derrotada para a Espanha na Copa do Mundo de 2026, mas eu quero passar pelo desafio de resumir 20 anos da carreira de Lionel Messi na seleção da Argentina em poucos minutos. Não vai ser uma missão fácil, eu tenho um roteiro na minha frente, mas eu vou tentar. Pela minha diversão, pela sua diversão e também para pontos de reflexão. O Messi começou sua jornada na Copa do Mundo de 2006, jornada na seleção da Argentina. Ele marca o seu primeiro gol pela seleção logo no jogo de estreia contra a Sérvia e Montenegro, mas a Argentina já não era um time tão competitivo assim, ele não era exatamente o principal jogador da Argentina e a seleção é eliminada pela Alemanha nas quartas de final daquele torneio. Aí vem a Copa América de 2007, Messi já é um jogador relevante, é eleito o melhor jogador jovem do torneio, mas na final perdeu de 3-0 para o Brasil, aquele Brasil que contava com um time muito melhor estruturado, remanescente da Copa de 2006, e aí não tem muito como colocar nas costas do Messi o fracasso da seleção. Aliás, a Argentina fez uma Copa América impecável naquele torneio e na final perdeu para uma seleção melhor. Nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, aí sim, Messi teve o primeiro momento de grande brilho pela seleção brasileira. Ele liderou a seleção sub-23 ao lado do Riquelme e do Ángel Di Maria. Ángel Di Maria, que seria um dos seus grandes parceiros nesses primeiros 10 anos do Messi na seleção da Argentina. E a Argentina conquistou o ouro contra a Nigéria. E aí começou o calvário, o martírio do Messi na seleção da Argentina. Em 2010, na África do Sul, ele já era o 10 titular da seleção principal, mas a Argentina mais uma vez foi eliminada pela Alemanha nas quartas de final por 4-0. E a gente sabe muito bem como que essa história continua. E perceba como a rivalidade entre Argentina e Alemanha existe com contextos históricos desde aquela final de 86, quando a Argentina conquista o seu primeiro título no México, e depois disso essas seleções se enfrentando várias vezes em Copas, e a Alemanha, de forma até constante, se tornando vencedora no confronto contra a Argentina. Copa América de 2011, a Argentina jogando em casa, mas aí acontece talvez o desastre maior e o momento mais difícil para o Messi na seleção, que é a eliminação nas quartas de final para o Uruguai nos pênaltis. Ali já se sente uma relação de muito desgaste entre o jogador e a torcida. Foi o momento talvez mais inflamado da torcida contra o Messi, onde uma das falas mais duras que o Messi recebeu foi de que ele não era argentino, que o DNA dele era europeu, porque ele foi para o Barcelona muito novo, muito pequeno, e isso... Eu só consigo imaginar como que o Messi se machucou com tudo isso, porque levando em consideração o contexto da existência dele, o contexto pessoal dele, então era duro para ele, que sempre se sentiu um argentino, que sempre se colocou nessa posição, ser diminuído neste nível. Você não é um argentino porque o seu DNA é da Europa. E o martírio do Messi prosseguiu. Copa do Mundo no Brasil em 2014, Messi, capitão da seleção da Argentina. A Argentina faz uma campanha que a duras penas chegou na final, temos que reconhecer isso. Foram vitórias subsequentes de 1-0 até enfrentar a Alemanha na decisão, mas com um ponto muito relevante. Lionel Messi teve participação ativa em todos os jogos eliminatórios. Ele foi decisivo em todos os jogos eliminatórios até a final contra a Alemanha. Mas aí também a Argentina foi derrotada na final por 1-0, por uma seleção da Alemanha que era melhor, apesar de que foi o limite daquele esquema tático que acabou com o Brasil na semifinal. O jogo que a Argentina fez contra a Holanda na semifinal mostrou todo o potencial que aquela Argentina tinha, apesar de passar nos pênaltis. Foi o momento onde a Argentina esteve mais próximo de derrotar o seu rival histórico em Copas do Mundo. O jogo final contra a Argentina foi muito parelho. A Argentina esteve muito próximo de conquistar aquele título
com um jogo propositivo, com um jogo ofensivo, com chances de matar o jogo, inclusive no tempo normal. Só que parece que os deuses do futebol são muito bons com os brasileiros por dois fatores. Primeiro, não permitiu que a Argentina fosse campeã do mundo no Maracanã. E segundo, impediu que o Brasil passasse por um vexame, um trauma talvez até maior do que o Maracanaço, porque já pensou o Brasil perder o título mundial no Maracanã contra a seleção da Argentina? Aí, sinceramente, era para demolir o estádio. Nós avançamos para 2015 e aí temos um paralelo. Copa América de 2015 no Chile e a Copa América Centenária nos Estados Unidos em 2016. Temos mais uma vez uma conexão de pontos, né? A Argentina chegou nas duas finais consecutivas das duas edições da Copa América, perdeu as duas para o Chile e perdeu as duas nos pênaltis. A final da Copa América Centenária aconteceu no MetLife Stadium em Nova York, Nova Jersey, 10 anos antes. Após aquela final, Lionel Messi, totalmente desgastado pela pressão que a torcida argentina aplicava contra ele, uma pressão intensa, violenta, verborrágica, ele anunciou uma breve aposentadoria da seleção. Retornou meses depois, mas sim, aquele foi o início, ou melhor, o fim do primeiro ciclo de Messi e o início do segundo ciclo. A partir da perspectiva de que a Argentina poderia perder o seu maior craque desde a vinda de Maradona, começou um processo de reformulação e reconstrução da seleção da Argentina, de uma mudança de filosofia da seleção da Argentina para que ela jogasse em torno de Lionel Messi. Porque não fazia sentido você ter o maior craque do futebol global, um dos maiores jogadores da história, se você não conseguia jogar por ele, jogar para ele e jogar para que o jogo dele aparecesse. Foi um processo de reconstrução. Duro processo de reconstrução, porque a Argentina se classificou para a Copa de 2018 na última rodada, com um hat-trick contra o Equador de Messi. Ele entra para a Copa do Mundo com uma seleção conturbada, com uma seleção que ainda está muito débil, com uma seleção que ainda precisa se desenvolver dentro dessa nova filosofia com o jogo girando em torno dele, mas com uma seleção que já mostrava ali o que seria o seu DNA histórico até a final de 2026. A resiliência. Vocês podem não se lembrar, mas aquele jogo das oitavas de final contra a França, naquela Copa de 2018, foi talvez o melhor jogo daquela Copa. Foi um jogo fantástico, foi um jogo parelho, foi um jogo duro, e ali a Argentina já mostrava algo além. E essa mudança da Argentina se consolidou de forma efetiva na Copa América de 2019, porque foi nessa Copa América que aconteceu no Brasil, em 2019, que o treinador Lionel Scaloni assumiu o comando da seleção da Argentina. A Argentina ficou na terceira posição, Messi mais uma vez não conquista o título, mas o torneio consolidou a nova era de liderança do Messi e também consolidou a Scaloneta como a nova filosofia de futebol do país vizinho. E ali era o início do fim do jejum de 28 anos de títulos da Argentina. Copa América de 2021, aquela Copa América durante a crise sanitária global, teve um certo cidadão aí, um imbecil que achou que a gente poderia ter futebol no período que estava morrendo mais gente do que nascia, mas teve a Copa América no Brasil. A Argentina enfrenta o Brasil na final do Maracanã e vence. 1-0, Lionel Messi foi artilheiro da competição com 4 gols, foi líder de assistências, foi eleito o melhor jogador da competição, e temos que ser justos, tá? Aquele jogo final contra o Brasil foi um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, e vou aqui falar algo que é até surpreendente saindo da minha boca, levando em consideração todas as críticas que eu fiz a esse cara, mas foi uma das melhores atuações do Neymar vestindo o uniforme da seleção brasileira. Vocês podem não se lembrar disso, mas naquele jogo contra a Argentina na final da Copa América,
ele jogou muito. Uma das últimas melhores atuações do Neymar com o uniforme da seleção brasileira. A finalíssima de 2022 lá na Inglaterra estava consolidando o que era aquela Argentina, o que era esse novo DNA da Argentina, quando a seleção comandada por Lionel Messi derrotou a Itália em Wembley. Por que aquela finalíssima aconteceu? Afinal de contas, a Argentina campeã da Copa América, a Itália campeã da Eurocopa, que também aconteceu em condições semelhantes lá na Inglaterra, um mundo com maiores restrições, mas não, eles adiaram em um ano a Copa América, e aí aconteceu a final de novo, com 2 assistências do Messi, e ele foi eleito o homem do jogo. Messi ali não só estava recuperando o seu gosto por jogar pela seleção da Argentina, mas ele estava recuperando também a própria seleção da Argentina. O jogo girava em torno dele, o jogo rodava e passava por ele. E aí o maior potencial do Messi apareceu na Copa de 2022 no Catar. 7 gols, 2 gols naquela final histórica contra a França, aquele jogo que para muitos é a maior final da história das Copas, um 3-3 absurdo, 2 gols em um jogo onde o Mbappé marca 3 gols, marca gol de pênalti durante o jogo e na disputa de pênaltis, 4-2 nos pênaltis. Messi deu 3 assistências naquele dia, conquistou o tricampeonato pela Argentina, conquistou a sua 2ª bola de ouro em Copas do Mundo, eleito o melhor jogador daquele Mundial, algo que ele já tinha feito em 2014, mesmo sem conquistar o título no Brasil. E ali Messi colocou seu nome na história do futebol de uma vez por todas. Na história do futebol argentino, na história do futebol mundial. Ele conquista o seu lugar de status na história do esporte, e muitos de nós entendemos na época que aquele seria o último ato de Lionel Messi. Só que não. Messi vai para os Estados Unidos, Inter Miami, vai aparentemente aproveitar os últimos anos de sua carreira de forma mais cômoda, mais tranquila, mas ele ajuda a revolucionar a MLS, ele transforma o futebol, o soccer, em um esporte de grande audiência e visibilidade nos Estados Unidos. Teve a ajuda da Apple e da ESPN, obviamente, mas o talento de Messi capitalizou tudo isso, catalisou toda essa atenção e conquista o bicampeonato continental consecutivo. A Argentina conquista novamente a Copa América nos Estados Unidos, derrotando a Colômbia na final. Messi saiu lesionado no segundo tempo, mas a Argentina venceu por 1-0 na prorrogação com o gol do Lautaro Martínez. E aí vem a Copa de 2026 como último ato de Lionel Messi, no modo uma batalha após a outra e com 39 anos de idade. A Argentina fez uma campanha, de novo, calcada na resiliência, uma campanha sólida na fase de grupos, conseguindo passar por Argélia, Áustria e Jordânia sem muitas dificuldades, mas no mata-mata sofreu demais para derrotar o Cabo Verde, teve muitas dificuldades para superar o Egito, virando o jogo contra o Egito. Foi um jogo mais ou menos tranquilo contra a Suíça, mas teve também as suas dificuldades para enfrentar e superar o time suíço. E aquela semifinal da Inglaterra, que teve sim que correr demais para virar contra a Inglaterra, mas convenhamos, Thomas Tuchel é muito amigo dos argentinos, adora um churrasco argentino, porque para retrancar a seleção inglesa contra a seleção da Argentina da forma como fez, é praticamente entregar o jogo para uma seleção que sabe brigar, para uma seleção que sabe ganhar, para uma seleção que se recusa a perder. Lionel Messi encerra sua jornada nas Copas do Mundo entregando o cetro, entregando o bastão ou o legado para Lamine Yamal, Nico Williams e para outros jogadores que disputaram a Copa com uma idade muito jovem, e aí talvez o grande nome que a gente se lembra, o Erling Haaland, da Noruega, mas principalmente para o Lamine Yamal, que era o seu oponente na seleção espanhola. Messi jogou uma final apagado, talvez porque ele já não tivesse mais as melhores condições físicas, e ainda assim ele vem de jogos que disputou 120 minutos e disputou o jogo inteiro e a prorrogação
contra a Espanha de forma digna, de forma exemplar, com uma performance que, insisto, para 39 anos, a gente pode falar mal do desempenho do Lionel Messi na final? Posso colocar na conta que foi muito mais competência da Espanha em conseguir neutralizar o Messi do que necessariamente uma queda de desempenho. E mesmo que seja queda de desempenho, quando a Argentina conseguiu fazer com que o jogo passasse por ele, e isso aconteceu muito mais no segundo tempo da prorrogação, até porque a Espanha abriu o placar logo no começo do segundo tempo da prorrogação, o Messi conseguiu propor minimamente o jogo para a Argentina. Os poucos lances de ataque da Argentina ao longo do jogo apareceram muito porque ou as jogadas começavam ou passavam por Lionel Messi. E o grande reconhecimento que a gente deve ter em relação a esse fantástico jogador é que após a partida, sem exceção, todos os jogadores e membros da comissão técnica da Espanha se dirigem a Lionel Messi e o cumprimentam por entenderem a importância histórica desse jogador, a importância da Copa do Mundo que ele fez. E sim, apesar de eu achar o Rodri um jogador fantástico, um excelente meio-campista da Espanha, é muito injusto o Messi não levar a bola de ouro, a terceira bola de ouro, como o melhor jogador da Copa, porque, na minha opinião, o que ele fez nos campos dos Estados Unidos, México e Canadá foi uma aula, foi a história sendo escrita. Talvez a gente nunca veja uma performance tão boa para um jogador de 39 anos de idade, que disputou partidas longuíssimas, com eliminatórias duríssimas, e ainda assim entregou o melhor do seu futebol. Talvez a melhor versão de Lionel Messi em Copas do Mundo ficou justamente para essa última Copa de 2026. Feliz daqueles que testemunharam a carreira de Lionel Messi por completo, como eu tive o privilégio de testemunhar. Felizes daqueles que aprenderam com a carreira e com a existência de Lionel Messi, que olham para ele com a devida admiração e inspiração de um jogador que, sim, na minha opinião, é melhor do que Maradona. Ele é a evolução da espécie, porque se Maradona tivesse toda a disciplina, toda a paixão, Maradona era apaixonado pelo futebol, isso de forma indiscutível, mas se a paixão dele pelo futebol fosse maior do que todas as tentações que ele sucumbiu, aí sim, essa discussão entre ele e Lionel Messi seria algo mais, como que eu vou dizer? Seria algo mais parelho, seria algo mais, fontes de debates mais acaloradas. Lionel Messi tem um título mundial, tem 2 bolas de ouro, chegou em 3 finais em 4 anos, ou como queira, metade das Copas do Mundo. Este homem chegou na final, até o jogo, aquele fatídico jogo da França contra a Inglaterra. Lionel Messi tinha o recorde histórico de gols marcados em Copa do Mundo, foi superado pelo Kylian Mbappé, porque afinal de contas, enquanto o Messi disputava uma final de Copa do Mundo, o Mbappé jogava um jogo de churrasco, e aí ele ampliou o recorde. Então, sim, na minha opinião, eu que vi a carreira inteira do Messi, ele é sim o maior jogador da história da Argentina, um dos maiores jogadores de futebol da história, e mesmo que seja por uma margem mínima, ele só perde para o Pelé. Sincero e honestamente, ele só perde para o Pelé. Nós tivemos a felicidade, a honra e o privilégio de ver uma das maiores evoluções da espécie humana dentro deste universo chamado futebol. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos maiores atletas de todos os tempos. Uma lição de vida, uma aula, e temos que ser gratos a Lionel Messi por nos dar o privilégio de testemunhar todo esse talento, toda essa capacidade, toda essa resiliência, superação, e como foi ótimo ver esse cara jogar, como foi maravilhoso ver Lionel Messi compartilhar conosco todo esse talento para o futebol. Ficam as lembranças, ficam as memórias, e para o Messi,
Um muito obrigado por fazer com que pessoas como eu se tornassem ainda mais apaixonados por um futebol bem jogado, por um futebol criativo, por um futebol que encanta os olhos e que me ajuda a me livrar de um mundo que às vezes tenta me torturar e me destruir. Afinal de contas, é para isso que o esporte também serve. Tirar a gente daquele redemoinho, daquele pesadelo constante que é a nossa realidade. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. E eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.